Olá, eu sou a Rafaela Tomazini Cândido e hoje gostaria de convidar vocês a inovar junto com a gente utilizando produtos naturais do Brasil. E além disso, descobrir diversas técnicas e tendências de utilização desses produtos em diversas formulações cosméticas. Inicialmente, gostaria de começar toda essa jornada dizendo um pouco mais sobre o Grupo Citróleo. Hoje o Grupo Citróleo ele está dividido em duas unidades de negócios, a Citróleo, que tem o mesmo nome do grupo, e a Citrobio. Juntas, essas empresas estão no mercado há quase 40 anos, levando o melhor dos ingredientes do Brasil para 42 países, além de trabalharem com ingredientes 100% naturais, com compromisso socioambiental de serem produzidos, além de um comportamento ético e sustentável. Além disso, nós temos um posicionamento que garante o pioneirismo em diversas frentes de utilização desses ingredientes, na forma com que nós trabalhamos a tecnologia, a inovação e, além de tudo, os novos desenvolvimentos a partir de cada um deles. Então, é com muito prazer que eu gostaria de apresentar um pouco mais hoje da nossa forma de trabalhar. Hoje, nós trabalhamos com produtos que são ecologicamente corretos, mas que têm uma grande eficiência na entrega de benefícios nos cosméticos. Nós fazemos isso a partir de um cuidadoso tratamento que se inicia no campo, considerando todo o ciclo de vida do produto, desde as etapas iniciais até o seu descarte final na natureza. Nós conseguimos fazer isso devido ao trabalho com um tempo de maturação ideal desses ingredientes, fazendo com que nós distribuímos esses ingredientes para o mercado sem nenhum tipo de processo de refino, feitos a partir do processamento a frio das sementes e com um trabalho com as polpas e amêndoas dos produtos, sem que haja qualquer tipo de contato com contaminantes químicos, com agentes sintéticos ou mesmo em altas temperaturas e pressão. Porque nós sabemos que isso faz com que haja uma alteração nos componentes químicos desses produtos, nas biomoléculas, bem como na aparência final. Então, nós prezamos pela qualidade em primeiro lugar e pela entrega de benefícios, fazendo com que, com todo esse respeito que nós temos com um trabalho que se inicia no campo, seja possível de ser visualizado na aplicação final. Então, nós fazemos isso para levar para o mercado ingredientes que são 100% naturais, totalmente biodegradáveis, por isso que nós falamos desse trabalho que se inicia lá no campo e termina, né, com a disposição final desses produtos na natureza, livre de agentes químicos sintéticos de qualquer natureza, sejam eles conservantes, aditivos químicos, considerando todo o ciclo de vida do produto, que são ecologicamente corretos, sem causar nenhum tipo de dano à natureza, às árvores, às flores, às polpas. Nenhum tipo de dano é causado durante o processamento dessas matérias-primas. Além disso, nós temos muito orgulho também de dizer que a partir desse ano nós contamos no grupo com o Instituto Citrobio. Esse instituto, que não tem nenhum tipo de fim lucrativo, foi criado com o intuito de realmente levar projetos para os nossos clientes que desejam fazer parte de um ecossistema ligado à responsabilidade socioambiental. Nesse sentido, o primeiro projeto desse instituto, denominado Projeto Murumuru, promovendo as cadeias da sociobiodiversidade amazônica, tem como métier, de fato, minimizar esses impactos sociais e econômicos das regiões em que nós temos o cultivo do Murumuru e que temos o agroextrativismo, melhor dizendo, das amêndoas do Murumuru, apoiando a formação de grupos em cooperativas, fazendo com que o trabalho dessas pessoas seja incentivado e tenha uma qualidade melhor e subsidiando também a melhoria de infraestrutura local, fazendo com que esse processamento e secagem das sementes seja cada vez de maior qualidade. Além disso, é bem importante frisar que os projetos do Instituto, começando com esse projeto do Murumuru, ele está apto a receber recursos das empresas que se enquadrarem na repartição de benefícios. Então, muito mais do que apenas ser um projeto que vá fazer
uma ponte entre a empresa e a repartição de benefícios, esse projeto ele é real, ele traz necessidade, ele soluciona necessidades reais e, além disso, ele diminui, por assim dizer, a burocracia necessária para atender alguns requisitos da Lei da Biodiversidade Brasileira. Então, como alguns dos resultados esperados, nós temos a representação de 10 comunidades em 3 municípios diferentes, mais de 300 famílias capacitadas, tanto no manejo como pré-processamento e conservação da semente de murumuru, a inclusão de pelo menos 20 novas famílias das cooperativas envolvidas no projeto, além de agregar valor aos produtos do murumuru, que terão uma qualidade excedente em relação aos nossos competidores e todo o fortalecimento dessa cadeia produtiva na região, com a inclusão de 100 novas famílias nesse processo. Então, o Grupo Citróleo tem um compromisso não só com o meio ambiente, mas também com pessoas, com produtos, com serviços e com a qualidade de vida de todas as pessoas envolvidas. Então, contem conosco nos desenvolvimentos, sejam eles com produtos naturais, sejam eles em desenvolvimentos mais tradicionais, mas que queiram inovar nesse processo e contem conosco com tudo o que é necessário para atingir esses objetivos. Iniciando-se agora um pouco mais sobre essas técnicas e tendências de inovar com produtos naturais, nós sempre dizemos aqui que nós levamos para o cliente exatamente o que ele procura. E numa pesquisa recente na Mintel, nós tivemos a seguinte pergunta: o que o meu consumidor busca? Então, aqui no Brasil, o que o consumidor está buscando? Nós percebemos que uma das coisas é a transparência. Então, com esse consumidor digitalizado e cada vez mais informado, não somente o produto em si precisa ser muito claro em relação aos seus benefícios, aos seus diferenciais, mas a empresa como um todo e com quem ela se relaciona. Isso porque 55% dos brasileiros entrevistados nessa pesquisa concordaram que as marcas têm que ser mais transparentes sobre as informações dos ingredientes. E isso com certeza inclui com quais tipos de empresas essas marcas se relacionam para obter esses ingredientes. Então, com todo esse plano de fundo de transparência, de informação para o consumidor, que o Grupo Citróleo, especialmente com a empresa Citrobio hoje, traz cada vez mais informações e detalhamentos sobre como esses produtos são obtidos. Por isso, essa introdução é tão importante para nós, como esses produtos são utilizados, o que eles podem trazer como diferencial e como eles fazem isso. Então, todas essas perguntas, aliás, todas essas respostas vão ser dadas hoje durante esse webinar. Quando nós falamos em técnicas e tendências, exatamente do que nós estamos dizendo? Então, técnicas e tendências podem ser para diversos tipos de aplicação. Eu gostaria de começar hoje aqui com as aplicações para os cabelos. Então, quais são as tendências que nós vemos hoje e quais são as técnicas que a gente faz, que a gente pode promover dentro da empresa e do desenvolvimento para fazer parte dessa tendência? Bom, a primeira delas, sem dúvida nenhuma, é o couro cabeludo versus os fios. Então, hoje já se sabe que uma saúde perfeita, uma saúde completa do couro cabeludo leva a uma maior saudabilidade também dos fios. Então, não são raros os desenvolvimentos capilares que focam no couro cabeludo para atingir diversos tipos de audiências de fios de cabelos diversos. Então, cabelos cacheados, cabelos oleosos, cabelos finos, cabelos com química, passam em primeiro lugar por um bom tratamento do couro cabeludo. Então, esse seria o top 1 em tendência hoje em produtos capilares e o petróleo trazem técnicas para serem desenvolvidas. Nesse sentido, a gente vê tanto a diversidade como um ponto muito chave, porque
Se a gente olha na gôndola do supermercado, nas perfumarias, diversos são os tipos de produtos em relação a fragrâncias, em relação a cuidados específicos do cabelo. Mas hoje também é necessário não só o cuidado específico, mas para qual tipo de cabelo vai esse cuidado. E hoje é muito mais do que somente cabelos oleosos e mistos e normais. Hoje são cabelos, o tipo de curvatura, o tipo de processamento químico, se foi uma tintura, se foi um alisamento, o tipo de processo pelo qual esse cabelo passou, se é um processamento térmico, se é um cabelo que é virgem ou já passou por outro tipo de processamento químico. Então, essa diversidade também é muito importante. Então, produtos específicos para cada tipo de seleção vem como uma novidade para o consumidor. A queda de cabelo também é uma preocupação constante, que está também relacionada com a saúde do couro cabeludo e o fortalecimento desse fio, além, é claro, da personalização, em que cada pessoa, isso era muito comum nos anos 90, cada pessoa tinha uma ampolinha para colocar no shampoo, para a cor do seu cabelo, para o seu tipo de cabelo, e isso volta agora com uma repaginada, com soluções mais tecnológicas do que somente as ampolas, mas também ampolas cada vez mais inovadoras, no tratamento de diversos tipos de cabelos. Quando nós falamos nas tendências relacionadas aos cuidados corporais, hoje nós vemos que os cuidados com o corpo estão muito relacionados com os cuidados com a face. Se antes, tratamentos como, por exemplo, a melhora do ácido hialurônico era muito relacionado com o tratamento facial, hoje nós já vemos produtos em que o claim principal é a melhora do ácido hialurônico, o aumento da síntese, o aumento da concentração de um ingrediente que era tradicionalmente utilizado somente na face. Então, os produtos corporais hoje já estão cheios de ativos para atender esse público que já busca essa diferenciação. Além disso, a diversidade da rotina de cuidados, com cuidados específicos, assim como nos cabelos, ganha atenção também nos cuidados corporais. Então, por exemplo, a região do decote, a região do colo, uma pele acneica, qual é o tipo de acne, não somente no rosto, mas também acne corporal. Além de temas como temas ecológicos no geral, naturalidade e diversidade de corpos, texturas de pele e de formatos. Então, formatos oleosos, em body mist, leites corporais, géis, aqui no Brasil, que são muito comuns os gel cremes. Então, essas tendências estão relacionadas não somente à aplicação do produto, mas ao seu formato em si. Então, diferentes texturas são utilizadas como uma fonte de inovação junto com os ativos. E quando nós falamos em cuidados faciais, ainda é uma tendência grande a questão da acne, que veio com o termo maskne nos últimos anos, com aquela acne que se desenvolvia na região em que a máscara era utilizada. Embora nós tenhamos visto um decréscimo no uso de máscara, cuidados com a pele acneica estão muito em alta, principalmente devido à sensibilidade dessa pele. E produtos para pele sensível são realmente um dos mais utilizados hoje, porque diversas são as sensibilizações possíveis para a pele facial. Não somente as peles atópicas, peles com rosácea, mas também peles em diferentes períodos hormonais da mulher, por exemplo, em diferentes períodos emocionais das pessoas, pedem diferentes tipos de produtos. Então, esses tratamentos de cuidado intensivo também vêm ganhando espaço, principalmente no que diz respeito aos cuidados faciais, com essa valorização das rotinas de skincare. Então, hoje, esse termo skincare ganhou muita atenção, principalmente durante a pandemia, em que a utilização dos vlogs, das redes sociais, para expor um pouco da sua rotina caseira, ficou muito em alta e fez com que até hoje as pessoas tivessem esse termo skincare ou rotina de skincare como uma parte da rotina que leva ao autocuidado e ao bem-estar.
e o bem-estar também é uma tendência muito grande em todos os aspectos. Então, tanto em cuidados capilares, cuidados corporais e cuidados faciais, quase que o objetivo de todos eles hoje é o bem-estar. E existem diversas técnicas para aproveitar esse movimento, não somente com as fragrâncias, que são talvez o primeiro sentido que a gente imagina quando se fala de bem-estar, mas também com texturas, como eu falei, diversos formatos, e é claro, os benefícios que os ingredientes podem trazer. E começando a falar um pouquinho sobre algumas novidades que a gente não deve tirar da cabeça, principalmente nos cuidados capilares, nós vemos a composição dos fios de cabelo, essa diferenciação dos fios, das suas texturas e dos seus formatos como um grande aliado na inovação, em cuidados capilares. O skincare migrando para o cuidado da saúde capilar também é uma tendência muito grande, especialmente quando falamos de couro cabeludo. E os produtos e serviços especializados para cada tipo de cabelo, como uma tendência geral, não somente em salões, mas em cuidados para casa. E nesse sentido, eu gostaria de trazer algumas técnicas para os cuidados com o couro cabeludo, com ingredientes da nossa empresa Citrobio, que são não somente aprovados Cosmos, mas também aprovados certificados Halal, o que é uma importância muito grande quando se fala em exportação de ingredientes. Dentro dessas técnicas de cuidado para o couro cabeludo, nós citamos aqui três ingredientes. Inicialmente, eu gostaria de citar o Alpha Shield. O Alpha Shield, ele é um bioativo dermatologicamente testado que conta com uma tecnologia natural e exclusiva com ação pró-antisséptica. Significa que através da regulação de alguns micro-organismos numa pele irritada e extremamente sensibilizada, o Alpha Shield é capaz de levar à diminuição da produção de caspa, principalmente no controle de um fungo causador, que é a Malassezia furfur. O Alpha Shield, ele ainda conta com essa tecnologia exclusiva que pode ser utilizada não só para cuidados com o couro cabeludo sensibilizado, irritado, mas também com a pele. Então, não deixe de nos procurar para solicitar todos esses estudos, não só do Alpha Shield, mas alguns outros que eu vou mostrar, solicitando o dossiê completo, porque esse produto ele tem uma eficácia desde 0,5%. Então, nós temos estudos a 0,5%, 0,75%, 1,5%. Então, são diversas as aplicações possíveis. Um outro produto muito interessante e do qual eu vou falar um pouco mais adiante é a citrocuba. A citrocuba é o ingrediente exclusivo aqui da Citrobio, que conta com uma tecnologia também, através dos seus biocompostos, a sua penetração profunda na pele, de fortalecimento da barreira epidérmica. E esse fortalecimento é realmente de dentro para fora. Então, eu vou mostrar alguns testes em que várias camadas da epiderme sofrem a atuação da citrocuba, levando a uma melhora da proliferação celular e a consequente maturação das células com esse fortalecimento ao final da barreira epidérmica. Mas agora eu gostaria de dar um enfoque muito especial ao nosso óleo de andiroba. O óleo de andiroba, ele é um óleo extremamente rico em limonóides. Esses limonóides terpênicos, eles levam a uma ação anti-inflamatória com uma atividade cicatrizante e anti-edematogênica, o que é extremamente interessante para a pele sensível. Então, hoje que a gente está falando de couro cabeludo, mas pensando que uma das tendências também são peles acneicas, a gente consegue, através de um óleo, levar atividades que são esperadas para diminuição da irritabilidade, da sensibilidade dessa pele, escolhendo o óleo corretamente. Nós temos aqui um teste mostrando a performance desses bioativos naturais. Através de uma metodologia de avaliação em vivo em voluntários, com um painel treinado, nós conseguimos fazer uma avaliação do óleo de andirobas astrobil, que é um óleo 100% puro, sem nenhuma etapa de refino,
versus o óleo de andiroba refinado. E por que nós fizemos essa avaliação? Porque, como eu comentei, que o óleo de andiroba ele é um óleo extremamente rico, essa composição, ela precisava se manter intacta. Essa composição natural desse óleo, ela precisava se manter presente na entrega de benefícios. E a gente sabe que o refino remove parte desses materiais, desses biocompostos e dessas moléculas que levam à melhora da atividade desse ingrediente. Então, por isso nós fizemos esse teste. Esse teste ele foi muito interessante com esse painel, porque mostrou não somente a avaliação sensorial através da análise sensorial de eficácia, mas também o efeito duradouro desse ingrediente. Então, através da formulação com 1,5% de óleo de andiroba que eu mostrei anteriormente, nós fizemos a aplicação no antebraço dos voluntários, numa área pré-determinada, e solicitamos aos voluntários que nos preenchessem alguns questionários solicitando mais informações sobre qual era a sensação que essa loção trazia. É claro que esses voluntários não sabiam qual era o lado de qual antebraço que cada um dos produtos estava sendo aplicado e por isso a veracidade desses resultados. Mas o que nós percebemos que imediatamente após a aplicação do óleo de andiroba, da Citrobil, mais de 80% dos voluntários sentiram uma melhora na sedosidade da pele, além de mais de 60% deles também sentiu uma melhora na textura da pele em relação à segunda loção, que era a loção com óleo de andiroba refinado. E de maneira muito interessante, após 8 horas desse primeiro processo, esses voluntários voltaram até o laboratório e essa solução, ela foi removida. Essa loção, ela foi removida, ela foi limpada, o antebraço foi limpo. E mais de 80% desses voluntários ainda identificaram a presença da loção na pele, mostrando o efeito duradouro de um produto obtido a partir da prensagem a frio e sem etapa de refino. E nenhum dos voluntários sentiu que a pele ainda estava com uma textura agradável, além da maciez e sedosidade provocado pela loção com óleo de andiroba refinado. Além disso, nós fomos capazes de perceber de fato como esse ingrediente melhorava a textura da pele através de fotos que foram tiradas com um microscópio digital com uma câmera acoplada dessa região do antebraço dos participantes. O que nós percebemos que no início dos testes, vários deles tinham essa região ressecada e após as 8 horas, ambos os lados, né, dos braços exibiram uma melhora na textura e hidratação. No entanto, é bem nítida a diferença entre o inicial e o final com a andiroba da Citrobil, com a loção contendo 1,5% da andiroba da Citrobil, mostrando a importância de manter, de fato, os ácidos graxos presentes, mas não somente todos os biocompostos não saponificáveis desses óleos que vão penetrar profundamente na pele, mas também vão formar uma camada lipoprotetora, impedindo a perda de água transepidérmica e pedindo a entrada de poluentes e fazendo com que por mais tempo sejam sentidos os efeitos terapêuticos que esse óleo pode trazer. Mas a gente falou não somente lá no começo, na nossa introdução, nós falamos não somente de eficácia, nós falamos também de textura. E olha que interessante, as mesmas formulações foram feitas, só mudando-se mesmo o ingrediente do andiroba refinada e andiroba astrobil. No entanto, observem a diferença de viscosidade que cada uma das formulações exibiu. Isso mostra que os produtos naturais e puros da Astrobil são capazes de fornecer não somente um desempenho superior, mas uma textura diferenciada,
sendo necessária a utilização de menos ingrediente na fórmula, inclusive sendo possível reduzir ingredientes como modificadores de reologia, porque esse ingrediente vai ser utilizado como um bioativo, mas também como um promotor de melhora e textura. E nós sabemos que esse é um ponto muito importante na escolha e na recompra de um produto cosmético. Em seguida, eu gostaria de falar de um painel aqui de tendências, um painel, uma vitrine de lançamentos de cuidados com o couro cabeludo. Nesse sentido, nós fazemos aqui um crossover de tendências. Então, nós temos aqui não somente o cuidado com o couro cabeludo, mas também a tendência waterless, que é aquela tendência que fala sobre a diminuição de água nos processos de fabricação de matérias-primas e também na utilização dos produtos. Então, esses três sérums, eles são produzidos sem água e contam com tecnologias como essas que eu mostrei do Alpha Shield, do óleo de andiroba e da Citrocuba, para promoção da melhora da saúde do couro cabeludo. Então, esse primeiro é um sérum oleoso que tem aqueles apelos livre de diversos componentes, que com algum desses três ingredientes, com certeza nós conseguimos. Um shampoo que tem ação antifúngica, que é exatamente o que nós temos com o Alpha Shield, é a melhora das bactérias e fungos na utilização direta no nosso couro cabeludo, através de um veículo cosmético, como por exemplo um shampoo, e esse sérum que é estimulador do couro cabeludo. Então, um óleo terapêutico como o óleo de andiroba pode ser considerado um estimulador do couro cabeludo em diversos sentidos, principalmente com relação à ação anti-inflamatória e da melhora da textura, fazendo com que o bulbo capilar esteja mais íntegro para que o fio ali formado também tenha uma melhor aderência e, com isso, uma redução de queda. Uma segunda técnica que eu gostaria de comentar são com relação aos cuidados com os fios de cabelo, com a haste propriamente dita. Nesse sentido, nós temos aqui dois ingredientes de uso profissional e de cuidados em casa. Esses dois ativos dermatologicamente testados podem ser utilizados com propósitos diferentes. O primeiro deles, o Alpha Improve 4D Hair, ele é um ingrediente cuja tecnologia é a reposição de massa. Então, através da reposição de massa, nós conseguimos uma melhora na definição dos cachos, a melhora da penteabilidade a úmido e a seco, a melhora e o aumento do brilho, a redução de frizz e volume e, além disso, a termoproteção. Nós dizemos que esse ingrediente ele atua em 4 dimensões diferentes dos cabelos, fazendo com que um tratamento intensivo e completo seja capaz de ser feito. E o nosso ingrediente multifuncional, chamado Alpha Velvet, ele vem com uma proteção contra os raios ultravioleta. Então, ao aplicar esse produto nos cabelos, nós temos a diminuição da perda proteica, fazendo uma reversão de danos moderados. E também esse ingrediente ele pode ser utilizado não só em produtos para haste, mas também em produtos faciais, otimizando o nosso portfólio dentro do nosso estoque. Então, essa é uma super oportunidade para aquelas marcas que têm tanto cuidados capilares quanto também cosméticos híbridos, como maquiagens de tratamento, cuidados faciais. Então, é um ingrediente coringa para se ter num estoque de novos desenvolvimentos. Para além deles, nós temos aqui 3 tipos de ingredientes cosméticos muito conhecidos aqui no Brasil, super multifuncionais e com os quais os clientes se identificam. Então, toda aquela questão de transparência, ela tem aqui uma utilização muito grande, porque nós conseguimos a eficácia necessária, mas também com aquela identificação que faz com que o ingrediente se torne uma estrela dentro da formulação. Nesse sentido, eu gostaria de falar um pouquinho da manteiga de cupuaçu, que a manteiga de cupuaçu da Citrobio, ela é excelente para os cabelos secos, quebradiços, frágeis e sem vida,
porque ele atua não só como um lubrificante do fio, mas também como uma lanolina vegana, fazendo com que haja uma proteção contra a perda de umidade e a melhora da elasticidade. O segundo ingrediente, ele é muito estudado e tem uma função assim excepcional. Eu digo isso porque o óleo de babaçu da Citrobil, nós temos testes mostrando a aplicabilidade desse ingrediente em cabelos oleosos. Então, lembra aquela história de se utilizar um óleo de andiroba para uma pele sensibilizada, acneica? É a mesma história aqui. Um óleo para o cabelo oleoso. No entanto, isso pode ser feito quando nós consideramos exatamente qual é a cadeia graxa desse produto que vai ter essa atividade que eu preciso. O óleo de babaçu, ele tem uma composição tão interessante que faz com que ele seja rapidamente preenchido, faz com que ele seja rapidamente absorvido pela raiz do cabelo e também pelos fios do cabelo, fazendo com que, através dessa promoção de suavidade e extrema penetração, ele trate os fios oleosos sem deixar um resíduo oleoso nos fios. Então, isso é muito interessante. Mas eu gostaria de destacar hoje aqui a nossa manteiga de murumuru. A manteiga de murumuru da Citrobil, ela tem diversos testes mostrando o porquê de ela poder ser utilizada tanto como o novo óleo de argan, ou seja, um novo queridinho das formulações capilares, além de substituição de alguns silicones, como a promoção da nutrição e revitalização dos cabelos, principalmente aqueles danificados com a química das tinturas e alisamentos. O primeiro teste que eu gostaria de mostrar são de dois bioativos naturais que foram realizados em mechas, com uma formulação muito simples de condicionador, fazendo de novo aquele comparativo entre o murumuru da Citrobil e o murumuru refinado, o óleo de babaçu da Citrobil e o óleo de babaçu refinado. Esses testes em mechas foram feitos para mostrar que, embora o murumuru refinado ele tenha uma atividade, né, no controle do frizz, na redução de volume, ela ainda é inferior em relação ao murumuru da Citrobil, que tem um resultado 24% melhor no controle de volume, o que é interessante não somente para o cabelo cacheado, né, que foi um dos alvos desse estudo, mas também para o cabelo liso, em que o volume e o frizz têm uma importância na aparência, na estruturação, na definição e no alinhamento. Então, um cabelo com 24% menos volume e 11% mais controle de frizz já se torna um item desejável em diversos tipos de formulação, aquelas que são enxaguáveis, como os condicionadores, ou até as não enxaguáveis, como os leave-ins, os sérums capilares, os reparadores e assim por diante. Nesse sentido, nós também avaliamos a estrutura da formulação, como essa formulação ganha, o que ela ganha em termos de textura quando nós utilizamos uma manteiga não refinada. E novamente aqui, e ainda de maneira mais impressionante, nós vemos o ganho de viscosidade dinâmica quando a manteiga de murumuru não refinada é utilizada, mostrando que nós temos aqui um condicionador mais denso, um condicionador com um toque mais untuoso, mas também com uma delicadeza e sofisticação. De não escorrer nas mãos, por exemplo, de ter um toque mais aveludado, e isso tudo com a mesma concentração de produto. Então, se a gente ainda diminui a concentração do nosso produto, nós também temos eficácia, nós temos uma melhora nos custos da formulação e ainda temos uma textura diferenciada. Da mesma forma, nós testamos esse produto versus dois outros ingredientes: o óleo de argan,
que é um óleo que é muito utilizado em processos de recuperação de cabelos tratados quimicamente com tinturas, e um silicone comercial que tem uma preparação, né, sinteticamente envolvida para trazer esse condicionamento. É um silicone que tem uma porção etoxilada e por conta disso pode ser aí controverso em alguns desenvolvimentos. E novamente nós vimos que através das análises de imagem de redução de frizz e volume, além de outros parâmetros envolvidos como o sensorial úmido, o sensorial seco, a penteabilidade e o desembaraço, a manteiga de murumuru fica em primeiro lugar dentre essas quatro formulações, fazendo com que esse ingrediente se torne um dos mais preciosos quando nós queremos inovar, levando eficácia, transparência, desempenho, melhora da textura e fidelidade do consumidor. Então, a manteiga de murumuru da Citrobio, ela traz não somente todos esses aspectos socioambientais interessantíssimos que nós temos aqui dentro do nosso grupo, como o tratamento das sementes, das amêndoas, os casos de sucesso junto às comunidades, mas também todo esse aspecto tecnológico e científico das aplicações que nós fazemos com eles. E dentro dessa vitrine de lançamentos, com o cuidado dos fios, nós vimos uma tendência muito forte que é a da vegetalização. Então, aqui eu trago três lançamentos que são dos Estados Unidos, da Alemanha e da França. O primeiro deles, um mousse de definição de cachos, que pode ser feito uma estilização tanto para o cabelo liso, quanto também para o cabelo cacheado, livre de parabenos e sulfatos. Então, uma formulação com uma textura diferenciada, mais vegetalizada. Esse aqui é um condicionador anti-estresse, então já tem um claim que está muito relacionado ao produto e à utilização. É um ingrediente, um condicionador cheio de ingredientes que vem de flores, frutas e sementes, assim como nossos ingredientes. E a L'Oréal lança um tônico para o cabelo cacheado, que tem esse formato conveniente para uma ação de tratamento direta, que é livre de álcool e enriquecida com produtos naturais. Então, são três dicas de utilização dessas técnicas que nós acabamos de ver em formatos que, como um condicionador, embora sejam conhecidos, também podem ser diferenciados na sua textura, como por exemplo nessa espuma, e na sua natureza, como por exemplo um tônico para o cabelo cacheado, que era muito comum o tônico ser aplicado somente no couro cabeludo. E para finalizar as nossas técnicas, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os cuidados corporais e ingredientes multifuncionais. Nesse sentido, eu trago um ingrediente estrela, que é a citrocuba. Nós falamos um pouquinho da citrocuba para o couro cabeludo, mas aqui eu gostaria de trazer todas as funcionalidades desse ingrediente, que traz uma renovação e reconstrução total da pele, então extremamente interessante para cicatrização de ferimentos e também para renovação celular de áreas extremamente secas e danificadas, como os cotovelos, os calcanhares, o joelho ou até mesmo o rosto no período de inverno. Uma hidratação chamada de funcional. Então, não basta um ingrediente promover a hidratação ou melhorar a hidratação. Ele precisa trazer uma funcionalidade atrelada. E, nesse caso, essa funcionalidade é o exato fortalecimento da barreira epidérmica. Nós fizemos com esse produto uma formulação conceito que você pode solicitar também, que é a luxuosa experiência de bem-estar. Então, é uma formulação com toque muito sofisticado, que pode ser utilizado no corpo todo para trazer uma experiência de utilização cosmética com um produto com uma textura diferenciada, com um toque extremamente seco e agradável, cujo principal ingrediente é a citrocuba. E dentro as funcionalidades, no estudo das funcionalidades, nós fizemos teste ex vivo, em células de pele humana, mostrando a eficácia em diferentes camadas da nossa epiderme. Então, a primeira delas foi no extrato basal.
No extrato basal, nós conseguimos ver que a utilização da citrocuba levou ao aumento de 23% da síntese da proteína Ki67. Essa é uma proteína que está intimamente relacionada com o aumento de proliferação celular. Essa proliferação celular, ela é capaz de induzir a formação inicial de um novo tecido. Então, em tecidos danificados ou que precisam da melhora da estrutura, que passaram por processos dermatológicos, a citrocuba tem um papel muito importante, fazendo com que um novo tecido seja formado. Mas não somente isso, é possível também ver nas análises de imagem a maturação das células. Nós sabemos que as células da epiderme, além de proliferadas, precisam ser maturadas para ter um funcionamento correto e coerente. Então, esse é o marco do mecanismo de ação da citrocuba, o aumento da síntese de queratina 14. No extrato espinhoso, a queratina 14, ela está intimamente relacionada com a diferenciação dos queratinócitos. Então, a citrocuba, ela leva a essa diferenciação, fazendo com que haja uma estratificação correta dessas subcamadas da epiderme, para que essas células desempenhem sua função correta e, de fato, sejam fortalecedoras da barreira epidérmica. Isso leva a alguns efeitos, como, por exemplo, a melhora das rugas finas, das manchas superficiais e da expressão facial. Então, a expressão, né, a síntese dessa queratina 14 em 17% mais, marca esse desenvolvimento possível de ser feito com a citrocuba e que é capaz de ser visto aqui nessas análises de imagem. E por fim, no extrato córneo, o fortalecimento da barreira epidérmica e o aumento dos fatores naturais de hidratação da pele marca esse fortalecimento da barreira epidérmica através do aumento da síntese em 26% da filagrina, que é uma proteína que está relacionada com o funcionamento, né, do extrato córneo. Além disso, ela está relacionada com o estímulo do aumento dos fatores de hidratação natural. Então, é por isso que a citrocuba tem também esse marco de hidratação funcional. Então, ela faz todo o processo de renovação celular, desde o extrato basal, extrato espinhoso e extrato córneo, e também a melhora da hidratação generalizada da pele. Em seguida, o nosso lançamento, que também é considerado o ingrediente estrela, o Hyaluronic Tucumã. O Hyaluronic Tucumã, ele tem duas versões. O Hyaluronic Tucumã Pro, que vem de um processo a partir da polpa do tucumã, e o Hyaluronic Tucumã Extra, que vem a partir das sementes, da amêndoa do tucumã. Então, a partir desse fruto, nós temos um aproveitamento completo em dois ingredientes que são capazes de levar à melhora da síntese do ácido hialurônico endógeno, ou seja, o ácido hialurônico natural, naturalmente produzido pelos nossos fibroblastos, a proteção das atividades desses fibroblastos, mesmo a partir da indução de um estresse como a radiação ultravioleta e a reversão dos danos causados por esse estresse. Então, com mais detalhes, o que nós somos capazes de perceber? O Hyaluronic Tucumã Extra, ele leva a uma melhora da produção da síntese de ácido hialurônico em 27%. Então, em relação à nossa camada basal, ou seja, a produção basal de ácido hialurônico, com o uso do ácido hialurônico, do Hyaluronic Tucumã Extra, essa concentração aumenta em 27%. Ou seja, apenas utilizando Hyaluronic Tucumã Extra, quase 30% mais ácido hialurônico é produzido. Esse é um ingrediente que é capaz de estimular os nossos fibroblastos numa cultura de fibroblastos envelhecida, para melhora dessa síntese, revertendo danos e melhorando a aparência da nossa pele e a hidratação de dentro para fora. Já o Hyaluronic Tucumã Pro, ele é capaz de reverter os danos causados pela radiação ultravioleta.
Então, nós temos aqui a mesma avaliação, né, basal de produção de síntese de ácido hialurônico, mas nesse caso nós também temos a indução de um estresse, que é a aplicação de uma radiação ultravioleta nessa cultura de fibroblastos envelhecida. O que nós fomos capazes de perceber é que o Hyaluronic Tucuma Pro, ele aumentou em 44% a síntese de ácido hialurônico dos fibroblastos, mesmo que irradiados com luz ultravioleta, protegendo a atividade dessas células em 88% com relação ao controle, né? Com relação às células em que o Hyaluronic Tucuma Pro ele não foi aplicado. Então, esses dois ingredientes, cujos testes ex vivo também estão disponíveis, o dossiê completo, eles são capazes de levar a melhora da síntese do ácido hialurônico, a proteção da atividade celular e a reversão de danos ultravioleta. E eu gostaria de deixar aqui também essa vitrine de lançamentos, que é uma brincadeira com texturas nos cuidados corporais. Então, esse primeiro lançamento, que foi feito na Colômbia, ele é um produto de banho no formato de pequenas bolinhas que se transforma num creme ultra cremoso em contato com a água. Esse segundo produto, ele é uma manteiga corporal. Então, ele brinca com essa questão de vir através das frutas, das polpas, como, por exemplo, o Hyaluronic Tucuma Pro, e formar uma manteiga protetora antioxidante na pele. E o terceiro é um creme mousse que tem essa textura diferenciada e uma aplicação multifuncional, que pode ser feita tanto na face quanto no corpo, o que é o caso de diversos dos nossos ingredientes também. Um segundo crossover de tendências que eu queria mostrar são as tendências do Clean Beauty. Então, aqui, os cuidados faciais que podem ser feitos com ativos anti-idade, como uma mistura de ingredientes gentis para a nossa pele, cuidados para a área dos olhos especificamente, então, dentro daquela tendência de cuidados muito específicos, esse creme de cuidado com os olhos tem uma formulação minimalista, é vegana e com formulação sustentável. E esse é um sérum facial sólido que, além de ser dermatologicamente testado, sem barra, ele ainda é quase 100% natural e certificado. Então, novamente, um crossover entre texturas e uma outra tendência que veio para ficar, que é o Clean Beauty ou beleza limpa, que fala muito sobre a utilização de produtos não tóxicos e não perigosos para a nossa pele, que é uma oportunidade muito grande aqui para os produtos naturais. E para concluir, o que que a gente pode ver que vem por aí? Nos próximos 2 anos, as marcas com certeza vão continuar investindo em tecnologia, então contem conosco para a promoção dessa maior tecnologia dentro dos desenvolvimentos, tanto em relação a técnicas quanto em relação a ingredientes. A personalização é um item que, com o advento das tecnologias digitais, com certeza vai migrar para o mundo cosmético, atendendo necessidades individualizadas dos consumidores. Os avanços biológicos vão abrir portas para uma criatividade sem fim em termos de eficácia comprovada, principalmente em produtos veganos. E os consumidores de beleza estarão de fato preparados para todas essas novas informações e inovações mais recentes, como essas que eu trouxe aqui para vocês hoje. E como uma conclusão de toda essa jornada, eu gostaria de deixar essa mensagem de que os produtos multifuncionais, eles são produtos extremamente interessantes dentro de uma carteira de formulação, porque eles podem abarcar mais de uma categoria, mais de uma tendência com o mesmo produto, o que é o caso dos nossos ingredientes aqui na Astrobil. Eles são uma oportunidade quase que infinita de novos desenvolvimentos, principalmente no que tange os ingredientes naturais brasileiros. Então, contem
com a desmistificação do ingrediente natural brasileiro dentro da formulação cosmética. A Citrobil tem meios e mecanismos para fazer com que você seja capaz de utilizar sem toda a burocracia que vem envolvida com isso. E além disso, gostaria que vocês olhassem o Grupo Citróleo como um provedor de soluções, um provedor de rastreabilidade, confiança e credibilidade nos desenvolvimentos cosméticos. Eu deixo aqui nossos contatos para mais natureza, mais inovação e com certeza mais beleza. Muito obrigada.